Olá, filhas, princesas do Rei dos Reis. Como vocês estão? Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Ele tem colocado muito sobre o meu coração para me estudar mais a respeito do Espírito Santo. E eu tenho tido uma intimidade como nunca tive na minha vida com o Espírito Santo. E ele é maravilhoso, tremendo, e tem continuado todos os dias transformado meu coração. Tem transformado a minha vida, a minha mente, e eu tenho sido muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E Ele vai fazer na sua vida também. Eu creio em nome de Jesus. Você crê? Amém. Eu espero que você esteja conectado com Ele. Hoje nós vamos começar falando sobre o Espírito Santo e vamos terminar essa semana ainda. Há muitas coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida e Ele que nos conduz no nosso dia a dia, Ele que nos leva a trazer a luz, a sabedoria sobre as nossas mentes, o nosso coração, e não nos deixa, não nos deixa a gente cair, né, desistir no meio do caminho. Ele sempre está conosco. E vamos ler a palavra do Senhor, algumas coisas sobre o Espírito Santo. Deixa eu pegar meu óculos, vocês sabem que eu preciso dele para estar lendo a palavra. Vamos começar hoje com o livro de João. João, capítulo 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Diz assim a palavra: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, Jesus falando na palavra, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uau! Que palavra poderosa! Aquele, o Consolador, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Queridos, eu tenho vivido uma busca constante com o Espírito Santo. E para nós termos essa intimidade com Ele, é preciso que a gente se esvazie do que nós temos, porque como o Espírito Santo vai nos direcionar, como diz aqui, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como Ele vai nos ensinar? Ele vai trazer para nós a nossa memória, ao nosso coração, a nossa mente, sendo que a gente está totalmente cheio de coisas, de distrações, de coisas que não agradam ao Senhor, que não agradam ao Consolador, o Espírito Santo. Como Ele vai trazer a nós, falar conosco, trazer a nossa intimidade com Ele, sendo que nós não nos esvaziamos de nós mesmos. Eu tenho tido essa experiência com Ele, experiências profundas, e eu peço a Ele que eu tenha todos os dias experiências com o Espírito Santo, porque Ele nos direciona ao nosso destino profético, à nossa bênção, porque muitas vezes eu sei que Jesus morreu por nós e levou todos os nossos pecados, e ali as bênçãos já estão preparadas, mas nós não estamos preparados para receber.
Então, querida, eu venho aqui, do fundo do meu coração, trazer essa palavra para um despertar na sua vida, para você tirar a venda dos seus olhos e seguir, ser guiada por Ele, pelo Espírito Santo, para que você possa ter uma vida abundante, de paz, uma paz que ninguém no mundo te dá, somente o Espírito Santo, somente a Deus. E eu vivo isso todos os dias, muito intensos, alguns dias, outros não, mas eu tenho que buscar a Ele, buscar ao Senhor, confiar, depositar a nossa confiança no Espírito Santo, começar o nosso dia buscando a Ele, separando um tempo para Ele. Quantas vezes nós não separamos um tempo para o Senhor, para o Espírito Santo? Temos tantos afazeres, quem trabalha, sua atividade profissional, já começamos às vezes até domingo se organizando com a nossa rotina da semana. Quantas vezes nós deixamos de buscar a presença do Senhor? Às vezes no cotidiano da nossa vida, como do lar, eu preciso lavar roupa, já tenho que lavar louça, aquela correria no nosso dia. Esquecemos de buscar a presença dele. Senhor, guia-me, Espírito Santo, o meu Consolador, guia meu dia. Guia, me conduz o que eu devo fazer neste dia. Quais as decisões precisamos tomar? Sabia que estudos relatam que nós tomamos no dia 70 decisões, em média, no nosso dia, 70 decisões nós tomamos? O que vou comer, o que eu vou tomar, será que eu vou tomar um café da manhã? Não vou. Será que eu vou escovar meus dentes agora ou não? Uau! Quantas coisas nós tomamos a decisão. E quantas vezes nós deixamos o Espírito Santo dá essa direção para nós. Filha, faça isso. Não faça isso. Hoje não. Hoje você não vai limpar a casa. Hoje você vai ouvir a minha voz. Hoje eu quero que você pare tudo e me escute. Então, tem essa busca. A busca no Espírito Santo. Busque a Ele. Peça a Ele, me esvazia de mim. Esvazia e enche, Espírito Santo. Enche-me para que eu possa ser guiada por você. Para que eu possa ser guiada pelo Consolador. Vamos ler outro versículo que fala sobre essa busca. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Eu já deixei até aqui aberto para nós estarmos lendo, tá? Mateus 4, capítulo 4, versículo 4, ok? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que excede da boca de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo tem trazido à memória esse versículo para mim. Porque a gente não se alimenta todos os dias, a gente fica com fome, o nosso corpo pede, o nosso corpo fica ali querendo se alimentar, às vezes nem tá com fome, mas é um desejo de comer alguma coisinha. Nós queremos. Mas, e o Espírito Santo? E Deus, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. E o tempo que a gente tem para Ele, nós não temos buscado. E aí muitas vezes nós começamos a nos esvaziar, nos se distrairmos de coisas que não agradam a Deus. Começamos a buscar coisas que não edificam ao Espírito Santo e que entristece a Ele. E aí nós vamos apagando a Ele sobre as nossas vidas.
Nós precisamos buscar a Ele todos os dias, porque se nós nos alimentamos todos os dias do alimento do pão, por que não de Deus, do Espírito Santo? Por que não separarmos um momento para Ele? Queridas, eu vou contar uma experiência. Quantas vezes no meu dia eu estava ali começando o dia, às vezes eu não conseguia acordar pela madrugada, como eu sempre me disciplino a fazer, em buscar ao Senhor em primeiro lugar. Mas quantas vezes eu deixei, por conta de acordar um pouco mais tarde, eu fiz uma oração breve e aí eu deixava de orar e eu me sentia mal. Meu dia não fluía, eu não sentia paz no meu coração. E às vezes eu brigava com meu filho, chateava meu esposo, porque eu não estava sendo guiada pelo Espírito Santo. Então hoje a minha prioridade não é minha casa, não são meus filhos, não é meu esposo, não é nada, é o Espírito Santo, é Deus, a presença dele na minha vida. O meu dia começa diferente quando eu busco a Ele, quando eu busco a presença dele. Às vezes, querida, eu acordo de madrugada, ele me acorda e eu ouço que eu preciso levantar. Eu ouço a voz dele no meu coração e eu preciso levantar. E aí eu já me levanto e já, às vezes com sono, coloco ali meu fone de ouvido para não acordar ninguém e começo a buscar na adoração, no louvor. E aí o Espírito Santo começa a encher meu coração e eu começo a orar e buscar a presença dele. E é maravilhoso. É maravilhoso porque ele nunca nos decepciona. Ele sabe os desejos do nosso coração. Somente ele. Às vezes nem a gente sabe, porque precisamos ser transformadas. E ele conduz, ele direciona aquele dia. E como é maravilhoso ter o Espírito Santo, o nosso Consolador. E muitas vezes nós não buscamos a Ele, nós não paramos para ouvir a voz dele. Então, minha querida, comece hoje. Vá para o seu quarto ou um lugar que você pode e adore, e prostre a Ele, adore Ele, e louve a Ele, e busque a palavra, porque você vai ser transformado. Creia no poder do Espírito Santo. Creia como eu tenho crido. E eu tenho vivido experiências maravilhosas com Ele, que você também vai viver. Confie no Senhor. Vou ler nosso último versículo para estar finalizando o dia de hoje, porque senão eu não paro de falar. Eu amo falar. Vamos estar lendo. Agora nós vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler alguns trechos, tá? Mas se você puder, leia Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 26. É poderoso. É poderoso. Deus falou muito, transformou muito a minha vida com esses versículos, tá? Vamos lá. Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui depois fala sobre os frutos, ou as obras da carne, tá? Mas nós vamos enfatizar hoje os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito, verso 22, é amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vou voltar no versículo 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Querida, tô só olhando minha colinha aqui. Querida, olha que poderoso esses versículos sobre a nossa vida. Pense o que Deus está querendo falar ao nosso coração. Eu comecei a ler esses versículos e o Espírito Santo começou a me direcionar e falar ao meu coração tudo aquilo que eu precisava arrancar de mim. Lembra que no começo eu falei que nós temos que nos esvaziar, tirar todas as coisas para o Espírito Santo encher dos frutos do Espírito, encher-nos de mansidão, de bondade, de paz, longanimidade. Tudo isso ele vai trazendo esses frutos para a nossa vida. E nós vamos crendo, nós vamos tendo uma fé sobrenatural. E vamos crendo no poder do Espírito Santo. E vamos sendo mais calmas, mais mansas. A nossa TPM diminui, que isso tenha acontecido comigo. Eu não podia nem falar aqui em casa que eu tava, de TPM, que eles falavam, meu Deus, meu filho, meu esposo, ai, misericórdia, nossa, mãe, vou ficar longe de você. Mas hoje, eu tenho sido transformada, diminuiu muito, falar que acabou não, mas diminuiu muito, porque o Espírito Santo, ele vai me conduzindo, vai me acalmando. Queridas, esvazie de coisas que não agradam ao Espírito Santo. O seu tempo, você tem tido com o quê? Antes eu fazia algumas atividades logo pela manhã. Hoje eu preciso administrar melhor isso, mas eu fazia meus exercícios. Hoje em dia, eu prefiro muito, 1000 vezes, ficar na presença do Senhor do que fazer exercício. Sei que faz muito bem para a nossa saúde, eu preciso voltar a fazer. Mas eu vou mudar esse horário. Meu horário de exercício vai ser outro, porque a minha prioridade é o Espírito Santo. É ser guiada por Ele no meu dia, é ser edificada, é ser transformada, porque muitas vezes nós precisamos transformar. Aquilo que está cheio aqui dentro precisa ser tirado, precisa arrancar essas raízes, e Ele vai mostrando os caminhos, Ele vai trazendo o que precisa ser arrancado de você, de nós. Muitas vezes, queridas, eu vou contar uma experiência aqui pra vocês. Eu amava ver fofoca. Eu gostava de fazer fofoca dos outros. Ver fofoca, principalmente eu gostava de ver fofoca de artista. Meu Deus, quantas coisas ruins. Olha que o meu tempo precioso que eu estava tendo com essas coisas. E edificando o quê? A minha vida? Não. Trazendo luz para minha casa? Não. Então o Espírito Santo tem todos os dias tratado isso no meu coração. Fique calada, não fale mal de ninguém. Você está entristecendo ao Espírito Santo. Então, queridas, busque ao Senhor, busque a Ele. Espírito Santo, fale comigo. Quero ter experiências novas com o Senhor, quero ter experiências contigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser sensível à tua voz, Espírito Santo. E nós vamos falar mais sobre isso, ser sensível à voz do Espírito Santo, que é o nosso Deus, o nosso Consolador. Eu vou falar mais vezes sobre isso, porque tem transformado a minha vida.
Eu já ouvi muitas vezes, e eu já vivi isso. Ai, eu estava tentando buscar a presença de Deus, mas eu caí. Mas por que eu caí? Porque a minha busca não era todos os dias. Não vivia no Espírito, como diz a palavra. Se vivermos no Espírito, nós vamos andar no Espírito. Não é só no domingo, não é só na quarta-feira, não é só no dia do culto. É todo o tempo. Vida, viver com Ele. Queridas, isso é maravilhoso. Nós vivemos com Ele. Nós sermos guiadas por Ele. Deus tem transformado tanto o meu coração. A minha vida tem mudado. A minha tudo. O meu dia a dia. E Ele tem edificado. E eu não abro mão nunca mais de deixar o Espírito Santo. Porque todos os dias eu me prostro a Ele e falo: dirige, conduza meu dia, conduza a minha vida, conduza o meu dia de hoje. Porque eu não sei o meu futuro, mas Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe. E Ele tem o melhor para nós. É só crermos e confiarmos nele. Porque Ele tem o melhor para você, querida. Não desanime, não desista. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Jesus nos disse que Ele deixou o Consolador. E creia nisso. Mais um versículo para a gente finalizar. Eu falei que era o último, mas não era não. Deixa eu ver aqui. Gálatas. Vou repetir o versículo. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Peça a Ele que você viva do Espírito Santo. Ele vai trazer a direção para a sua vida e esvazie-se de você. Se livre das distrações. Busque ao Espírito Santo. Como eu vou buscar? Eu vou te dar estratégias nos próximos vídeos para você ser sensível à voz dele, para você buscar ao Espírito Santo, para você ser guiada por ele. Mas comece hoje, comece agora. Se entregue a ele. Ore, busque a ele. Não gaste seu tempo com notícias ruins, com fofocas, com novela. Nada que vai te edificar. Busque ao Senhor pelos louvores, pela adoração, pelas pregações no YouTube, pelas nossas palavras aqui, pela palavra de Deus, querida. A palavra, ela é viva, ela transforma. Eu tenho vivido isso na minha vida e na minha família, como nós temos sido transformados pela palavra do Senhor. Comece hoje a ler a Bíblia inteira. Comece hoje. Ele vai transformar você. A palavra é viva. E eu vou deixar uma frase que eu ouvi de uma pregação da Joyce Meyer, uma mulher de Deus. Não deixe que as suas emoções tomem as decisões do seu dia a dia e governe a sua vida. Acalma o teu coração e entrega ao Senhor. Entregue a Ele todos os dias. Entregue a sua vida. E você vai ver que Ele vai transformar a sua mente e o seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso Consolador, por nos guiar, que o Senhor conduza em nome de Jesus essas vidas, essas mulheres que estão ali ouvindo essa palavra, Senhor, ouvindo sobre o Espírito Santo, ouvindo sobre o Senhor.
Deus, em nome de Jesus, com o teu poder e a tua graça, que haja transformação na vida dessas pessoas, que elas possam sentir através dessa palavra. Ó Pai, que o Espírito Santo está aí, esperando que ela fale, que ela derrame o seu coração, que ela deixe ele viver, deixe ele transformar a sua vida e ser edificada, e ser restaurada, e ser cuidada. Em nome de Jesus, Espírito Santo, traga a transformação sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, que haja luz. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que você seja guiada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigada. E até a próxima. Filha querida, princesa do Rei dos Reis. Em nome de Jesus. Até mais. Deus te abençoe.